Cursandos, eu sou Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e nesse vídeo aqui eu vou trazer 10 questões da parte de função do primeiro grau. Então bora para o que interessa. Então primeiro, explicando de forma bem resumidona, a ideia de função é o seguinte: você vai ter a função de x, tem essa cara aqui, é um termo que acompanha o x, mais um termo independente aqui. Essa parte que acompanha o x é a parte variável da nossa expressão, que varia de acordo com o x. E esse b é a parte que é fixa da nossa expressão. Beleza, se a gente fosse pensar em gráficos, a gente nem vai usar tanto isso aqui, mas só para você entender. Se o gráfico for crescente, significa que o número que acompanha o x, né, o a, é maior do que zero. E se você tiver um gráfico decrescente, desse jeito aqui, significa que o a é menor do que zero. Então, basicamente, é isso que você tem que saber para resolver um bocado de questão. E é que a parte é mais interpretação mesmo. Bora para a primeira questão aqui da BIM. O efetivo de agências de inteligência é formado por 30 oficiais de inteligência, 70 agentes de inteligência e 40 analistas. Para redigir um relatório operacional, são necessários 3 oficiais de inteligência, 8 agentes de inteligência e 1 analista. Para o acompanhamento de investigado, serão necessários 2 oficiais, 2 agentes e 4 analistas. Até aqui tu já está doido. Isso aqui tudo que eu li não serve para nada. Bora ler daqui para frente. Cada relatório operacional gera para a agência R$5.000 de resultado financeiro. Então, o que gera isso é o relatório operacional. Beleza. E cada acompanhamento do investigado gera 3.000 conto. A função objetivo associada ao problema de otimização do resultado financeiro é expressa em milhares de reais por essa expressão muito doida aqui que ele deu, em que x e y indicam respectivamente as quantidades de relatórios operacionais. Aí, ó, já presta atenção, relatório operacional ele chamou de x, e o y respectivamente indica operações de acompanhamento do investigado. Então, acompanhamento do investigado, esse outro pedaço aqui que é o y, e ele quer a função que junta esses dois, né? O x e o y. Como ele está falando de milhares de unidades, que ele fala aqui, né, milhares de reais, eu já sei, ó, que o relatório operacional, que ele chamou de x, gera isso aqui, 5.000. Então, ao invés de colocar 5.000, eu coloco só 5, né, porque já está em milhares. Então, é 5 para cada relatório operacional, para cada x. E ainda mais, agora o outro aqui, que é o acompanhamento, gera 3.000 conto. Então, você coloca mais 3, que já está em milhares, e o acompanhamento, né, para cada y. Então, essa é a expressão, e aqui ele só trocou as coisas de lugar, já está tudo errado. Então, tem um bocado de informação que não serve para nada, e o que interessa na questão é mais a interpretação. Tá vendo que não precisava sofrer tanto. Bora para a próxima aí. O preço de uma corrida de táxi convencional é calculado somando o valor da bandeirada inicial e fixo, ou seja, se ele falou que a bandeirada é um valor fixo, ó a cara da nossa expressão. F de x, que você também pode chamar de y, né? Esse f de x é a mesma coisa de y, vai ser o ax mais b. B é a parte que é fixa, que seria a bandeirada. E com o valor da distância percorrida. Essa relação pode ser representada em um sistema de coordenadas cartesianas, aí ortogonais, nos planos x e y, por uma função que o y é igual ao f de x, que eu acabei de falar que é a mesma coisa, em que o y é o preço cobrado pela corrida de x quilômetros. Então, x, aqui da nossa expressão, é a quantidade de quilômetros percorridos. Considerando que o valor da bandeirada seja de R$5, que é o valor fixo, e 0,5, né, 50 centavos por quilômetro percorrido, julgue o próximo item. Aí ele pede a função que fornece o preço em reais da corrida de táxi, corrida do táxi que percorreu x quilômetros, pode ser escrita nessa bagaceira aqui que ele te deu. Então, bora montar a expressão. Então, y, que é a mesma coisa da função de x, vai ser igual ao quê? O valor que varia com x. O que varia com x? 50 centavos por quilômetro percorrido. Então, é 50 centavos a cada quilômetro. Então, vezes x, mais o valor que é fixo da bandeirada, que é 5. Isso aqui já é a nossa expressão. Aí, para comparar com a dele, você pega esse menos y aqui e isola, passando para o outro lado. Então, eu vou repetir esse 2x mais 5.
igual a y. Essa foi a expressão que ele sugeriu. Aí o que está errado é que ele colocou 2x e deveria ser 0,5x. Então a primeira aqui já está errada, não tem que fazer nada além disso daí. Aí a próxima questão vai depender dessa expressão aqui, que eu vou repetir ela aqui do lado. Então primeiro é a mesma questão, só vou repetir a expressão, que a gente já viu que a equação é essa daqui. 0,5x mais a bandeirada que é R$5. Aí olha o que ele fala daqui para frente. Se uma corrida de táxi custou R$55, ou seja, ele já está te dando o preço final. E o preço final é o y, é o preço da variação com a bandeirada, com o valor fixo. Aí então a distância percorrida vai ser alguma coisa. Então bora colocar aqui no lugar do y 55 e repetir todo o restante aqui. Passa esse mais 5 para o outro lado subtraindo. 55 menos 5 vai dar 50, que é igual a 0,5x. Passa o 0,5 para o outro lado dividindo, vai ficar 50 dividido por 0,5. Esse aqui vai ser o nosso x, que vai dar 100. E ele falou que era superior a 90 km. Tá certinho, né? Deu 100 km aqui no fim das contas. Bora para a próxima aqui. Considere que uma cooperativa de taxistas dispense o valor da bandeirada, mas passe a cobrar R$1 por quilômetro rodado. Nesse caso, para o usuário desse serviço, independente da quantidade de quilômetros rodados, é mais vantajoso utilizar os táxis da referida cooperativa. Então a gente tem duas situações aqui. A situação 1, que era a inicial. A inicial você cobrava 50 centavos por cada quilômetro e tinha a bandeirada. E agora a gente tem a situação 2, que não tem mais a bandeirada. Só que agora ele cobra R$1, né, 1x, né, por quilômetro percorrido. Aí você pode igualar essas expressões, ou então simplesmente você pode testar um valor na doida. Tipo assim, se eu estivesse testando o x sendo 20 km, se o x valesse 20, bora calcular isso daqui, seria 0,5 vezes 20, ainda, né, mais a bandeirada que era 5, na primeira situação inicial. Aí 0,5 aqui vezes 20 daria 10 desse pedaço, mais 5 da bandeirada. Ele gastaria 15 conto na primeira situação. E agora na segunda nova situação, se o x estivesse valendo 20 km, então seria R$1 vezes os 20 km, então daria R$20. E ele está dizendo que a nova situação é vantajosa para qualquer situação. Então já está errado. Na primeira situação a gente gastaria menos rodando os 20 km. Beleza. Próximo aí. Quando o reservatório de água de determinado município atingiu sua capacidade máxima, iniciou-se um período de seca, sem nenhuma chuva. As autoridades municipais, temendo, né, desabastecimento, estabeleceram que seria iniciado um racionamento quando o nível do reservatório atingisse 20% da sua altura máxima. Deixar isso aqui guardado para usar depois. Decorrido X dias, então aqui é a variação em função do dia, sem chuva, a altura do nível de água do reservatório foi estimada por essa função aqui, em metros. Nesse caso, não havendo chuva por um longo período, o racionamento será iniciado em quantos dias? Então, se ele está perguntando em quantos dias, ele está querendo saber o valor do X. Então, bora pensar numa situação inicial. Numa situação inicial, não aconteceu nada, então o X é 0. É 0 dias, seria essa a ideia. E no 0 dia, bora ver qual é a altura máxima do reservatório. Então, pega essa expressão, que era menos 0,1 vezes o x. No lugar do x, você coloca o 0, que é no começo de tudo, e ainda mais 16, que já é da expressão. Qualquer coisa vezes 0 dá 0, e aí sobrou só 16. Então, 16 é a altura máxima do reservatório. E quando que ele vai iniciar o racionamento? Quando atingir 20% da sua altura máxima. Ou seja, a gente vai ter que calcular quanto que é 20%, né, 20 por 100 da altura máxima, que é 16. E aí, para fazer isso, você corta o 0 de cima com o 0 de baixo. Aí vai ficar 2 vezes 16 aqui, vai dar 32 dividido por 10, então vai dar 3,2 metros. E aí, quando chegar a 3,2 metros, a gente vai iniciar o racionamento. Beleza? Ou seja, quando o y for igual a isso aqui, porque o y é a altura e o x é a quantidade de dias. Então, bora pegar a expressão de novo. Vou só anotar a expressão sem mexer em nada. E agora, no lugar do y, eu vou colocar a altura quando inicia o racionamento, que é 3,2. E vou repetir
todo o resto da expressão, porque agora eu quero descobrir qual é o x para essa nova altura. Passo o mais 16 para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar 3,2 menos 16 igual a menos 0,1x. Aí aqui vai dar menos 12,8, que é igual a menos 0,1x. Aí você tem menos dos dois lados, pode simplificar, pode multiplicar, né, por menos 1 as expressões. Resumindo, vai ficar 12,8 dividido por 0,1. E esse aqui vai ser o nosso x. E aí, nosso x, no final das contas, dá 128 dias. Que estava aqui na letra A. Morreu também essa daí. Então, bora para a próxima. Qualquer coisa, como é vídeo, tu volta aí 1000 vezes se precisar. Lúcio, Breno, Cláudia, Denise abriram uma loja virtual. Enfim, para não perder tempo, esse primeiro parágrafo dessa questão não serve para nada. Porque era uma questão que usava esse primeiro parágrafo em outra que era de divisão proporcional. O que interessa é aqui para baixo. Considerando que y é essa expressão aqui, e tem essa outra expressão y, que é essa outra aqui, sejam respectivamente as quantidades do sexo masculino e do sexo feminino. Então, uma expressão para os homens e uma expressão para as mulheres, que compram nessa loja, e que o x seja maior ou igual a 1, seja a quantidade de semanas após a inauguração da loja. Então, a quantidade de clientes do sexo masculino ultrapassará, ou seja, vai ser maior que a quantidade de clientes do sexo feminino antes de 6 meses. Você vai ter que pegar essas duas expressões aqui, essas duas equações, e colocar um maior aqui no meio e fazer a conta com elas. Então, ele quer saber quanto a parte aqui dos homens vai ser maior que a parte das mulheres. Então, pegando a expressão aqui dos homens, que era 100x mais 150, vou arrumar esse mais aqui que ficou uma bosta, mas tem que ser maior do que 50x mais 1150. Deixa x tudo do mesmo lado. Então, vou repetir esse 100x, passa o 50 para lá, vai menos 50x. Aí do outro lado eu já tinha 1150 que eu não mexi, e passa o mais 150 para lá, vai menos 150. 100 menos 50, 50x. E 1150 menos 150, 1000. Aí continuando essa bagaça para cá, x vai ser igual a 1000 dividido por 50. Corto o zero de cima com o zero de baixo. E 100 dividido por 5 vai dar 20. E o x ele falou que era em semanas. Então tem que passar de 20 semanas. Então, passando de 20 semanas, a quantidade de homens já é maior que a quantidade de mulheres. E ele disse que isso vai acontecer antes de 6 meses. E a questão está certinha. Então, ó, considerando que cada mês tem aproximadamente 5 semanas, se você multiplicar, 6 meses daria 30 semanas. Então, antes de 30 semanas que vai acontecer, tá certo. Ou na semana 21 já passa, por exemplo. Enfim, é isso aí, bora para a próxima. Considere que em determinado dia a quantidade de homens e mulheres em um shopping center entre 10 horas e 20 horas seja dada respectivamente pelas expressões aqui que ele deu. Beleza. Então, a primeira é a expressão para os homens e a outra aqui é a expressão para mulheres. Em que t, que é a nossa variável, seja a hora correspondente. Aí joga os itens. A quantidade de homens no shopping torna-se igual à quantidade de mulheres antes da 18. Então, já falou o que você tem que fazer. Pegar uma expressão e igualar a outra. Então, 5t, que era dos homens, mais 200, tem que ser igual à expressão das mulheres, que era 3t, mais 234. Beleza. E agora, para matar a questão, deixa todo mundo que tem t do mesmo lado da expressão. Então, esse 3t vem aqui para o outro lado subtraindo. E do outro lado eu tinha 234 que eu não mexi, e o 200 passa para o outro lado negativo. Então aqui eu tenho 2t, igual aqui vai sobrar 34. Passo 2 dividindo, 34 dividido por 2, 17 horas. Ele falou que era antes das 18, certinho aqui é a primeira. Aí a próxima, ao longo do dia em questão, a quantidade de homens dentro do shopping aumentou, enquanto a quantidade de mulheres do shopping diminuiu. Então, ó, pensando naquela ideia que eu tinha falado de função, do gráfico. Ó, o termo que acompanha a variável é positivo na primeira, então a reta é crescente. E o termo que acompanha a variável é positivo na segunda, então também é crescente. Então as duas vão aumentar. Então já está errado aqui o item 2 de cara sem fazer nada. Aí o terceiro, a quantidade de pessoas no shopping às 20 horas é superior à quantidade de pessoas às 10.
É lógico, tá certo isso daqui. Se a função é crescente, tanto para de homem quanto da mulher, se você juntar os dois, o resultado também acaba sendo crescente. Então nem precisa fazer conta. Então às 20 horas, que é o resultado mais para frente, vai ter mais gente mesmo. Beleza. E a próxima aqui, a cada hora a quantidade de homens aumenta 20 unidades a mais do que a quantidade das mulheres. Então, ó, bora testar isso daqui só para ver que a questão vai estar errada mesmo. Então, quando o T estiver sendo 10 horas, que é onde tem o início das operações aqui. Então, bora pegar primeiro a expressão aqui dos homens. Y igual a 5, aí no lugar do T a gente coloca o 10, e mais ainda os 200 que gera da própria expressão. 5 vezes 10 dá 50, mais 200 dá 250. Agora, a expressão das mulheres vai ser 3T, e o T agora está valendo 10, mais 234. Então, 3 vezes 10 dá 30, mais 234 dá 264. Ou seja, a quantidade de homens aqui é 250, de mulheres 264. Agora, bora ver o desgrama. Bora ver aqui para a situação da próxima hora. Quando o T for 11 horas, o que acontece? Pegando aqui a expressão dos homens, que era 5 vezes o T, que é 11, mais os 200, que era da própria expressão. 5 vezes 11, 55. Mais 200, 255. Agora a expressão das mulheres. 3 vezes o T, que é 11, mais 234. Então, dá 33 mais 234, 267. Ou seja, quanto que variou, vou colocar aqui o delta para lembrar que é variação, quanto que variou a quantidade de homens em uma hora? De 250 foi para 255, variou 5. E quanto que variou a quantidade de mulheres? De 264 passou para 267, variou 3. Ou seja, você não está aumentando 20 unidades a mais do que dos homens do que a quantidade das mulheres a cada hora. Então já está tudo errado nesse item 4 também. E essa daí era a última questão de hoje, para dar uma revisada e ver que a parte de função parece um bicho de 7 cabeças, mas é mais interpretação de texto do que matemática mesmo. E é difícil por causa da interpretação, não por causa da matemática. Por isso que a galera tem mais dificuldade nesse assunto. Mas você está vendo que tem questões que são bem tranquilas de serem resolvidas, beleza? Bons estudos aí para vocês. Deixa aí seu like se você curtiu. Passa para seus amigos também. Isso aí vai ser ótimo para quem está focando na Polícia Civil, né? Próximo concurso aí mais perto que tem esses assuntos. Até mais aí para vocês.